A cidade de Boituva, no interior de São Paulo, foi surpreendida por uma decisão judicial que lançou luz sobre os limites da liberdade de expressão, especialmente quando exercida por figuras públicas com forte influência na comunidade local. A protagonista do caso é a pastora evangélica e vereadora Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva, condenada a pagar indenização por danos morais no valor de 60 mil. Além de ser obrigada a publicar retratação pública nas redes sociais, após uma série de vídeos com conteúdo ofensivo e difamatório contra seu ex-marido, Urias Luiz da Silva, a atual esposa dele, Lucena Nascimento Silva, e a filha do casal. A sentença, proferida pela juíza Juliana Nobrega Feitosa da Cundavara de Boituva, reconheceu que as manifestações feitas por Sandra em vídeos postados nas plataformas YouTube, Quai, Facebook e Instagram ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Os vídeos, apresentados como pregações, carregavam mensagens ambíguas em sua forma, mas extremamente diretas em seu conteúdo, com ataques velados, porém reconhecíveis aos envolvidos. A estratégia da pastora foi considerada, segundo a magistrada, uma tentativa de camuflar discurso de ódio sob a roupagem de manifestação de fé, o que não se sustenta à luz da Constituição Federal. O processo, de número 5178889.2024 por 8.26.82, revela que os ataques se intensificaram após o fim do casamento entre Sandra e Urias, encerrado em 2017, após 17 anos de convivência. Desde então, Sandra passou a utilizar suas redes sociais não apenas para propagar suas mensagens religiosas, mas também para disseminar falas ofensivas, muitas vezes com tons agressivos e palavras que, embora não mencionassem nomes diretamente, deixavam claro para o público local quem eram os alvos. Palavras como mulher feia e velha, promíscua de rua que cata lixo, foram dirigidas à atual esposa de Urias. Em uma das falas mais graves, Sandra agradeceu a Deus por ter matado a mãe da menor, em referência à mãe falecida da filha do casal. A criança, em diversos momentos, também foi alvo de comentários depreciativos, sendo chamada de porca, bomba-relógio e acusada de estar envolvida com o submundo das drogas. A juíza foi enfática ao declarar que tais manifestações não configuram liberdade religiosa ou liberdade de expressão. Em sua sentença, deixou claro que o conteúdo dos vídeos não contribuía com pregação alguma, tampouco com consolo espiritual, e sim com a exposição deliberada da dor alheia, afetando especialmente a menor, cuja condição de vulnerabilidade é agravada pelo histórico familiar delicado. As manifestações da autora perpassam o limite da liberdade de expressão e religiosa. E são, em verdade, ofensas que não estão abarcadas pela liberdade de expressão, escreveu a magistrada, ao pontuar que a Constituição não protege discursos de ódio. Boituva, com seus pouco mais de 60 mil habitantes, é uma cidade onde tudo se sabe. E essa proximidade entre os moradores tornou ainda mais nítida a identificação dos personagens retratados nos vídeos. Expressões como meu ex-marido pastor, a filha da mulher que morreu e presidente da igreja tornaram impossível manter o anonimato dos citados. Por isso, o impacto social das publicações foi enorme, gerando sofrimento à família, que se viu exposta e julgada perante uma comunidade religiosa que respeita e acompanha a atuação pública da pastora. A juíza determinou que cada vítima da ação, o ex-marido, a atual esposa e a filha, receba 20 mil dólares a título de indenização, totalizando os 60 mil fixados. Além disso, Sandra será obrigada a realizar uma retratação pública, utilizando todas as plataformas em que postou os vídeos para se desculpar formalmente. Caso descumpra a determinação, será aplicada multa diária de 10 mil reais. A decisão,
Também prevê uma multa adicional de 5.000 reais por dia, limitada a 100.000 reais, caso a pastora insista em continuar divulgando conteúdos ofensivos com o mesmo teor. A defesa dos autores foi conduzida pelo advogado Dr. Itamar Araújo, especialista em direito privado e digital e sócio fundador do Araújo Sociedade de Advocacia. Em entrevista ao portal O Fuxico Gospel, o jurista comentou sobre a importância de delimitar claramente os direitos constitucionais em tempos de redes sociais. É delicado o equilíbrio entre direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a proteção da honra. No caso de influenciadores, figuras públicas e veículos de comunicação, a responsabilidade pelos conteúdos propagados aumenta proporcionalmente conforme o alcance do perfil, seja envolvendo uma marca ou direito pessoal, afirmou. O advogado ressaltou ainda a importância do aconselhamento jurídico prévio antes da publicação de conteúdos que possam atingir terceiros, principalmente quando há visibilidade pública envolvida. Segundo ele, casos como este mostram como a justiça tem avançado na defesa da dignidade humana e do respeito aos direitos individuais, sobretudo diante de ataques que utilizam as redes sociais como palco de linchamento moral. A juíza também fundamentou sua sentença em precedentes do Supremo Tribunal Federal, como o RHC 146.303, RJ, que impõe limites ao exercício da liberdade religiosa, principalmente quando este se torna instrumento para atacar ou difamar outras pessoas. A Constituição garante o direito à liberdade de crença, mas não o direito de ofender, distorcer fatos ou espalhar acusações sem provas. A linha entre o discurso de fé e o discurso de ódio precisa ser clara, especialmente quando o púlpito se confunde com o palanque virtual. Para Sandra Alves, essa decisão marca um divisor de águas. Conhecida na cidade tanto por sua atuação como vereadora quanto por sua liderança religiosa, a pastora agora enfrenta a repercussão de uma condenação que atinge diretamente sua credibilidade e imagem pública. Embora a decisão ainda caiba recurso, o processo trouxe à tona debates cruciais sobre os limites do poder da palavra e as consequências da exposição injusta alheia nas redes sociais. A depender do julgamento em segunda instância, Sandra poderá ser obrigada a retirar todos os vídeos do ar, reparar publicamente os danos causados e arcar com a indenização estipulada, sob pena de sanções mais severas. O caso evidencia uma tendência cada vez mais clara nos tribunais brasileiros: a responsabilização de pessoas públicas por declarações feitas em ambientes digitais. Líderes religiosos, políticos, influenciadores e outros formadores de opinião estão sendo chamados a responder por seus atos quando ultrapassam os limites legais e éticos, especialmente em casos em que o discurso atinge diretamente a dignidade, honra e memória de terceiros. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas como todo direito, não é absoluto. Há limites, especialmente quando o exercício desse direito resulta em dor, humilhação e discriminação para outras pessoas. A sentença, proferida em 26 de maio de 2025, representa mais do que uma simples decisão judicial. Ela é, de certa forma, um manifesto jurídico contra o abuso das redes sociais e contra o uso indevido da fé como instrumento de ataque. Um lembrete de que palavras ditas em nome de Deus também carregam responsabilidade e que a justiça está atenta àqueles que, por trás de discursos piedosos, disseminam sofrimento e preconceito. Se a condenação for mantida, Sandra Alves terá de rever não apenas seus conteúdos, mas sua postura como líder espiritual e representante do povo. A confiança da comunidade, uma vez abalada, é difícil de recuperar. Ainda mais quando se trata de uma cidade onde todos se conhecem e onde cada palavra dita reverbera nas praças, igrejas, grupos de oração e nas conversas silenciosas da vizinhança. O caso ainda não terminou. A ré pode recorrer e caberá
Aos tribunais superiores decidir se a sentença será mantida ou revista. No entanto, o impacto social e moral da decisão já está estabelecido. Para Urias, Lucena e a filha, a justiça representa uma reparação simbólica diante da dor imposta pelas palavras e insinuações que circularam entre milhares de pessoas. Para Sandra, é um alerta de que o púlpito exige não apenas fé, mas responsabilidade, e que a palavra, uma vez dita, não volta mais.